Então, vamos lá, minhas irmãs e meus irmãos. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Hoje é aquele livro, estou aqui. Vou até falar. Cadê a Júlia? Está aí, né? Júlia, vai lá falar para o Eliseu entrar, porque nós vamos precisar dele ajudar nós no negócio lá da. Né? Porque hoje. Sabe que eu tinha convidado o Américo para nos ajudar? E tinha ficado para hoje, mas aí ele falou que ele não ia poder, porque parece que tinha aniversário do filho dele, Paulo. Então, Júlio, você fala lá para o Eliseu entrar, querendo ou não, né? O Eliseu também entende desse negócio de eletricidade. Vamos lá. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. O Evangelho é o capítulo 8, tá bom? Que fala sobre bem-aventurados os que têm puro o coração. Então, é o capítulo 8, item 8. Lembra, né, que os judeus, eles lavavam as mãos, aquela coisa toda. Só que o negócio de lavar a mão deles virou um ritual religioso, como, na verdade, as leis de Moisés, Moisés, para ter força de coação nas leis, ele colocava aquilo como se fosse Deus, né, que tinha mandado. Por quê? Quando não adianta nada você ter uma lei, certo? Se você não tem um poder de coação, é um poder que vai obrigar as pessoas a cumprirem aquela lei, né? Capacidade de punir, né? Então, nos nossos tempos atuais, nós temos o que a gente vai chamar, né? O poder de coagir. Então, ele está no poder judiciário, que vai condenar a pessoa através de leis, né, humanas, e depois tem o sistema próprio para as punições, que é, então, todo o sistema prisional, sistema de aplicação da pena em vários níveis. E como que a pessoa é obrigada a cumprir a pena? Através da coerção, né? Coerção, que é o poder da força, da força armada, né? Então, não é, quando a gente fala Força Armada, não é só aquela força, as Forças Armadas do Brasil, mas é a Força Armada, aquela que vem e te obriga, querendo ou não querendo, e não chorando, né? Mas o Moisés não tinha isso, ele não tinha um exército, ele não tinha uma polícia, ele não tinha nada. Como que ele ia falar assim, vocês têm que cumprir isso? Então, isso aqui foi Deus que mandou. Então, porque toda a legislação de Moisés, com exceção dos 10 mandamentos, é uma legislação civil. Ela traz normas de convivência e próprias para aquela realidade, aquele momento, assim como as nossas leis, né? As nossas leis, elas são constantemente modificadas, para que elas se adaptem às realidades, elas vão se ajustando. O próprio Allan Kardec, né, faz perguntas assim, aos livros dos espíritos, né, por que as nossas leis elas são ainda tão duras, né? E os espíritos, se eu não me engano, e como que a gente que as leis tão duras seriam reformadas? Acho que, se eu não me engano, a questão 797, e aí os espíritos dizem que pela força mesma das coisas, as leis iriam sendo reformadas, né? A influência dos homens de bem,
os líderes da humanidade, mas que isso tinha a ver a força das coisas. Então, lembra que a gente falou, né? Existe uma força invisível que nos impulsiona para frente e para o alto. Só que quem estuda esse movimento assim das leis, eu, por exemplo, sou uma pessoa que estudo isso. Então, o que que a gente observa, né? Que que existe um movimento como as ondas do mar, ela vai, né? Então, há um avanço, né? Há um avanço ético e moral, depois há um retrocesso, porque há uma força que impulsiona e depois tem uma força contrária que puxa. Só que, então, é por isso que às vezes nós vemos que as leis elas se tornam menos pesadas e depois há um retrocesso e elas recrudescem, né? Ficam piores do que antes. Só que nesse movimento ocorre uma coisa interessante, que é um despertar da consciência das pessoas que por algum tempo viveram sob um ordenamento jurídico mais justo. E então, elas, ou mais livre, elas vão querer aquilo de novo. Elas vão desejar aquela liberdade, elas vão começar a lutar por aquilo. E é assim que a humanidade caminha, né? Ela vai caminhando assim. Então, essa questão de lavar as mãos, na verdade, era uma norma de higiene, não é? Porque é Moisés que traz as normas de higiene. E por que ele traz essas normas de higiene, né? Justamente ali no povo judeu. É porque o povo judeu era quem escrevia a cultura de todos os que passavam ali pela chamada Canaã, né? A Canaã, ali, aquela região. Todos os povos da terra daquele tempo, passavam por ali. E os judeus, eles então tinham o hábito de escrever. Mas antes de escrever, aquela tradição ela era oral, né? Não era muito fácil escrever. Vocês imaginam, é igual hoje, tu vai ali, compra uma resma de papel, escreve, põe no computador. Não, era um negócio super complicado, caríssimo, tanto que os textos, eles, as palavras, elas não têm separação, eles vão escrevendo e aí não tem igual nós fazemos uma separação, né? Olha, de uma para outra. Nos textos antigos, não, é tudo escrito assim. Aí, aliás, é de trás para frente. Então, oi, Ivone, fala. Márcia, naquela época eles escreviam em papiro, lá em Era. Canaã? Uhum, sim, sim, Ah, sim, tá. sim. Ah, tá. Não, eu já vi uma reportagem, eu já li um livro sobre isso, sobre a escrita deles de trás para frente, usar o papiro, e era muito caro, né? Caríssimo. O Caríssimo, né? próprio Paulo mesmo, já com Paulo, Jesus, né? Uhum, Era um negócio difícil, não tinha, né? Não tinha papelaria. A isso. gente não tem noção, né, do tanto que nós estamos. A gente não sei por que nós reclamamos, não sei por que a gente Pois é, reclama. as leis, as leis Moisés escreveu numa tábua de pedra. Não tinha mais. Os Era 10 mandamentos, os né? Dez Mandamentos, né? Os 10 Mas mandamentos, a gente tem papel hoje, tem internet, tem não impressora, é? tem tudo. E a gente ainda reclama. E, É, então, o que acontece, né? Então, essas leis, elas tinham que dar um trabalho. Então, o povo judeu, eu estou falando aqui que Moisés trouxe as normas de higiene como leis. Portanto, lavar a mão é uma norma de higiene, como leis. E aí, por quê? Mas uma lei divina, então. Não, Deus mandou. Porque ele não tinha um exército para ajudar ele a fazer a lei ser cumprida, certo? E por que que havia essa grande preocupação que esse povo judeu cuidasse tanto da higiene, né? Eles, por exemplo, não comiam carne de suíno, né?
de porco, tal. Então, por quê? É porque como eles eram os responsáveis na terra, cada povo tem a sua missão de escrever, de garantir, né, a história, a cultura, porque além dos povos todos passarem por ali, Moisés trouxe também todo o conhecimento africano, lá da nascente do Nilo, né, que ele vem dali, traz todo esse conhecimento para, enfim, né? E também, além de tudo isso, depois ocorreu as diásporas, que são as diásporas, né? Os judeus foram espalhados, porque aquela região foi invadida, Nabucodonosor invadiu ali e os levou, né, escravos. Então, muitos foram eles. Só que lá na Babilônia, quando eles ficaram lá, por incrível que pareça, eles não perderam a cultura deles, porque eles continuaram escrevendo, eles passaram de geração a geração. Mas eles incorporaram, evidentemente, muita coisa, aprenderam muita coisa, né? Essa era a missão desse povo, sabe, do povo judeu. É, é, garantir que o conhecimento ficasse preservado. Muitos também se espalharam pelo mundo e por onde eles passavam, eles escreviam. Muito bem, então eles tinham que ser longevos, ou seja, eles tinham que viver muito, tinham que viver bastante. Por quê? Para dar tempo, dar tudo aquilo que aquele ancião sabia, ele passando. Às vezes a pessoa tinha um conhecimento, mas ela não conseguia escrever, não tinha condições, ela passava para um escriba, ele escrevia. Então, aquele conhecimento, quanto mais a pessoa. Então, os espíritos responsáveis, eles, lógico, apareciam para eles evidentemente, mediunicamente, às vezes materializados, né? O próprio Camilo Flammarion, ele diz que esses espíritos, que eles chamavam de anjos ou até de Deus, às vezes, né? Eram espíritos que estavam, assim, bem próximos ali da crosta, eles não... Para eles reencarnar era muito custoso, muito doído, então eles de vez em quando se corporificavam e davam orientações, mas para eles era como fosse Deus. Aí então eles, olha, por exemplo, tem um outro costume que eles têm até hoje, eles não fazem a barba, né? Não cortam, e aí isso ficou como sendo algo sagrado. No entanto, era uma norma para eles não morrerem, porque imagina, hoje você tem, né, lâmina, tudo, mas naquele tempo, como que era feita a barba, o corte, era com pedra lixada, e passava, então tudo isso era contaminação, né, e aí, então, alguns costumes, por exemplo, o porco, ele transmite uma doença terrível, chamada neurocisticercose, né? Então a pessoa morre e ela tem convulsões, é uma doença, que o ovinho do verme, né? Que ele ingere verme, aquilo vai lá, né, para o porco, aí a pessoa come aquele é difícil de matar aquele vermezinho, e aquele vermezinho cai na corrente sanguínea, porque ele é minúsculo, e aí ele vai para vários locais do corpo e vai para o cérebro também, né? Até hoje, né? Tem as pessoas que comem. Antigamente, no sul, né, tinha muita neurocisticercose por causa da alface, porque os japoneses, eles tinham aquelas alfaces lindas e eles adubavam com fezes humanas, cheia de E aí, aquele vermezinho ficava na alface, e até hoje, gente, você nunca vai saber se tu está comendo uma alface que tem um vermezinho ou não. Não como mais alface. Amiga, mas aí você coloca os pinguinhos ali
que é daqui boa mesmo, né? Da água Deixa, sanitária, isso é. né? Pronto. Enfim, né? É verdade isso aí. Mas hoje já não é mais assim, né? Que o pessoal aduba e tal. Mas enfim, né? Então, e Jesus, lógico, sabia que aquilo não era uma lei divina, coisa nenhuma. Então, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Aí, aí vem item 8, tá? Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram. Então, veja, escriba e fariseu, os escribas, né, aqueles que eram responsáveis por escrever, então eles realmente se achavam, né, orgulhosos, e os fariseus, meu Deus, né, o rei dos orgulhosos, eram os doutores da lei. Então aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, né, porque aí a pessoa dá aquela carteirada assim, né, daquela carteirada assim, não, isso aí Deus proíbe. Ele diz assim, ó, por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Aí Jesus lhes respondeu, por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, né? A seu pai ou a sua mãe, dois pontos, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, o que Jesus está falando, né? Porque lá nos 10 mandamentos honrarás teu pai e tua mãe, né? Está escrito lá. Só que aí, veja, lavar a mão era algo da tradição, né, deles. Não estava escrito nos 10 mandamentos, estava escrito lá nos códigos deles lá, mas com essa força coercitiva, né? Aí Jesus fala assim, tudo bem que eles estão violando a tradição, mas vocês violam o mandamento de Deus, porque o que eles faziam, né? Como que eles começaram a tergiversar a lei de Deus, os 10 mandamentos? Ao invés de eles honrarem o pai e a mãe, porque quando o pai e a mãe ficam velho, idoso, né? É complicado para cuidar, né? Hoje a Ivone teve que ir lá limpar o fogão do pai dela, sei que, tal, pegar lenha, e é assim, né, que funciona. Mas eles falavam assim para os pais, olha, eu já dei minha oferenda no templo, eu já te honrei, entendeu? Eles pagavam para, eles pagavam, davam dinheiro no templo, e com isso eles achavam que eles estavam livres de cuidar do pai e da mãe, porque já tinham dado dinheiro no templo. Aí eles diziam assim, ó, toda oferenda que faço-vos é proveitosa. Isso o judeu falando para o pai e para a mãe. Eu já ofereci a Deus, então isso vos aproveita. Eu estou cuidando de vocês de forma indireta, tipo, dou dinheiro para Deus, Deus vai e cuida de vocês, entenderam? Quer dizer, isso é uma hipocrisia muito grande, né? Tanto é, aí ele diz assim, ó, tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição, porque eles transformaram isso de dar dinheiro no templo e também o que aconteceu? Os doutores da lei, né, aqueles que eram responsáveis pelo templo e tal, eles diziam que aproveitava sim, podia dar dinheiro para o templo, beleza, que não precisava cuidar do pai e da mãe, né? É igual hoje,
Até pouco tempo atrás e até hoje você vai para, antigamente, né, pagar uma indulgência, você fez um monte de pecado, vai lá, confessa, aí tu reza, tantos Ave Maria, tantos Pai Nosso, sei que, dá um tributo ali, e você fica livre do seu pecado, né? Com prazo, indulgência, é a mesma coisa, quer dizer, veja, é algo muito antigo. Aí Jesus fala assim, ó, hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse, este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e condenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse, escutai e compreendei bem isto. Aí ele chama o pessoal. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda planta que meu Pai celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Então, que coisa, né? E assim, como o ser humano é, né? Assim como eles usavam desses sofismas, por exemplo, o mandamento era honrar vosso pai e vossa mãe, né? Cuidar deles, aquilo tudo, né? Aí eles fizeram um sofisma. Não, mas se eu faço uma oferenda a Deus, Deus vai e cuida do meu pai e da minha mãe. O que aconteceu com meu pai e com a minha mãe, porque Deus quis. Porque eu já honrei meu pai e minha mãe, dando oferenda. Isso é um sofisma. Ou seja, você pega o espírito daquele provérbio, daquela lei, daquilo seja o que for, e torce ele para justificar um interesse pessoal, justificar a sua própria iniquidade, né? Então, eu já vi uma pessoa, ela é fumante, né? Era uma pessoa com a qual eu tinha proximidade, né? Eu falei assim, meu Deus, para com isso, está fumando, você é espírita. Eu sei que o espiritismo é uma religião de liberdade, mas você não fica bem, né? Fumando, melhor não faça isso, pelo menos no ambiente, né? Porque a nossa casa lá, ela é grande, né? É imensa. Então a pessoa saía para fumar escondidinho em algum canto, eu falo assim, mas olha, você faz isso, mas as crianças vão ver, sabe? Que exemplo que nós estamos dando. Para com isso, fuma lá na sua casa. Mas assim, daí ele disse assim, eu não sei porque você tem tanto problema com cigarro. Eu falei assim, não, eu não tenho problema nenhum com cigarro. Eu só estou dizendo que é um hábito péssimo, as pessoas adoecem, isso não é proibido fumar aqui, né? Tem uma norma, tem que cumprir. E nós não queremos que as crianças vejam isso partindo de quem, né? Dos próprios, aqueles que têm que dar o exemplo. Aí ele vai, pega, dá uma carteirada, né? Pega essa fala de Jesus, ó, diz assim.
Não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai da boca. Aí eu falei, não acredito, cara. Porque tu foi pegar logo lá Jesus para justificar, né? Essa sua, né, imprudência, essa sua incoerência. Vai você, fuma lá o que você quiser, mas não vem nem dar mau exemplo. Eu não estou dizendo que isso é lei divina ou não é, seja o que for. Estou dizendo que isso é uma coisa para tomar para a saúde, todo mundo sabe. Né? Então, veja como que é fácil a gente torcer, né, uma coisa, não é? E aí, 9, né? Enquanto ele falava, né, Jesus, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu, isso aqui já é outro momento, o fariseu entrou então a dizer consigo mesmo, por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor, vós outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Isso está em Lucas 11:37. Entrou Eliseu. Então, o que acontece? Não é que Jesus estivesse menosprezando uma norma de higiene. Não é isso. Ele só estava dando a essa norma o tamanho que ela tinha, não é? Ele estava querendo, com isso, chamar a atenção deles, porque ele sabia que eles iriam pensar algo assim, iriam dizer coisas assim, e ele então queria dizer que, às vezes, uma falha de higiene ela é tolerável, não é? Mas uma falha, do ponto de vista ético e moral, é muito mais grave, né? Então, ele diz assim, ó, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades, né? Iníquo é aquele que não é, equidade é aquilo que vamos dizer assim, que consegue ser justo, né? Dar a cada um o que é seu, né? Consegue tratar com igualdade os diferentes, né? O iníquo, ele não se preocupa com isso, ele é um injusto, é o mesmo que injustiça, né? Então, ele diz assim, ó, o coração de vocês está cheio de rapinas, né? Iniquidades, insensatos. Então, ele está querendo dizer isso. Lógico que o ideal é você cuidar da higiene, mas não é isso que é o mais importante. Então, no nosso próximo encontro, que será na segunda-feira, nós vamos continuar com o item 10. Tá bom? E agora, nós vamos fazer a nossa oração. Pode ser? Pode ser, Márcia. Então tá, meu amor. Então vamos, neste momento, começar a nossa prece num grande agradecimento. Que possamos agradecer a Deus por todo segundo da nossa existência. Querido Pai, obrigado por ter nos dado de presente um dia lindo, maravilhoso. Te pedimos também a tranquilidade nessa noite, que possamos trabalhar, fazendo bem, ajudando, enquanto o nosso corpo descansa. Te pedimos, Senhor, que possamos nos libertar das ervas daninhas que às vezes nos corrompe. Nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência.
que possamos ser espíritos melhores, que possamos não julgar. Ô Mestre querido, mas é te agradecer por tudo, pela tua companhia, que está sempre conosco. Muito obrigado. Que assim seja, Pai querido. Graças a Deus. Que assim seja. Graças Graças a Deus. Deus. Que bom, Eliseu, que você entrou, porque nós vamos precisar da sua ajuda. Tá bom? Tá bom. Eu só vou desligar aqui o teu som, mas na hora que você vê que você pode ajudar, você abre o som, tá? Tá bom? Tá bom. Ô, Márcia, Então, tá. Oi. eu queria ter dito na hora lá que você estava falando sobre o fumar escondido, né? O beber escondido, né? Então, assim, quem é que consegue fumar e depois disfarçar o cheiro? Né? Não é mesmo? Então, assim, é enganar a si próprio, né? Essa pessoa. É verdade. Enganar a si próprio e tentar ludibriar a gente, né? Dizendo, não, eu não fumei, não. Ah, não, eu fumei só um pouquinho. Eu fui beber, bebi só um pouquinho. E aquela... Eu acho. É verdade. Eu acho até que a pessoa fumar, beber, não tem problema nenhum, né? Isso. A questão é ali o ambiente onde ela estava, né? Por exemplo, imagina você fumar dentro de um hospital, numa escola, né? Então, na verdade, o que eu converso é você é livre, faz o que você quiser, o Espiritismo não proíbe nada. Mas aí ele vai e traz uma norma, uma orientação do Cristo, né? Para justificar. E eu falei, aí você pegou pesado demais. Né? Verdade. Não é? Mas é verdade, é igual você chupar mexerica, né? Você não tem como, né? A hora que você descasca ali, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, verdade. Verdade. Diz que é igual amor, né? Diz que o amor é igual fumaça, nunca passa despercebido, né? Então, tá, isso é verdade também. Verdade. Então, vamos lá, gente. Com esse livro aqui, né, Mecanismos da Mediunidade, que o André Luiz escreveu, né? Então nós vamos ler, se ele escreveu, então nós estamos lendo. Já estamos no item 7. E o que ele faz, o que esse livro traz para nós, né? Porque nesse tempo que foi escrito esse livro, o Chico Xavier, ele estava ainda fazendo essa parceria com o Valdo Vieira. O Valdo Vieira é um cientista. Ele tinha muita facilidade de absorver as informações, né, da ciência. Tanto que depois, quando ele abandonou o Chico, né, a grande dor, né, do Chico Xavier foi isso, ele amava profundamente o Valdo Vieira, sabe? O Valdo, ele tinha essa tarefa, junto com o Chico Xavier, né, diminuir o peso das psicografias. Ele era um médium que tinha a mesma... Porque cada médium, ele tem vamos dizer assim, ele tem afinidades mediúnicas com determinados espíritos. Nós não temos afinidade mediúnica com todos os espíritos. Isso não existe. Por que não? Porque senão a gente ficava louco, né? A gente não dava conta, não é? Então, para que ocorra também essa questão aí essa questão da comunicação mediúnica, é necessário ter essa afinidade magnética, não é afinidade moral, tá? É afinidade magnética, certo? É uma coisa da ciência que nós ainda vamos aprender um dia. Então, o Chico, evidentemente, ele tinha afinidade magnética com um grupo imenso de espíritos. E o Valdo Vieira
também tinha afinidade magnética, com a grande maioria dos espíritos com os quais o Chico também tinha. Então, isso é algo que foi forjado antes da encarnação, né, da reencarnação, para que eles dividissem as tarefas. Se nós, sabe aquele livro Sexo e Destino? Metade dele foi feito pelo Valdo Vieira e metade pelo Chico Xavier. Exatamente a metade. A primeira parte, se eu não me engano, é do Valdo Vieira e a segunda parte é do Chico. Quando você termina de ler a primeira parte, você passa para a segunda parte, você não percebe a mudança da linguagem de nada, é algo assim impressionante. Eles receberam, inclusive, o livro ao mesmo tempo, em locais diferentes. Então, uma prova fantástica, né? Então, veja o quanto o Valdo Vieira apoiava Chico, né? O quanto Chico amava. O Valdo Vieira escreveu 38 obras, se eu não me engano. Tem uma belíssima, Sol nas Almas, sabe? Mas, e esse é um livro, né, que eles fazem junto. Mas o que acontece, né, com o Valdo Vieira? Em algum momento, aí eles fizeram uma viagem para os Estados Unidos. Gente, por isso que eu falo uma coisa para vocês. Esse negócio de ficar viajando é um negócio meio perigoso, sabia? Eu, por exemplo, Márcia Pinho, eu nunca saí do Brasil e eu nunca vou sair. Bom, assim, só se Jesus me pegar e levar, eu tiver, não vou dizer que eu nunca vou sair, né? Mas, assim, de vontade própria, ir lá, comprar uma passagem, entrar na internet, não. Sabe? Meus filhos, mãe, não sei o que, quando eu tiver, a senhora vai comigo, não sei aonde. Eu falei, não, vou. E assim, eu tenho isso comigo. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram uma viagem de férias. Chico resolveu tirar férias. E eles foram para os Estados Unidos. Não é? Foram para lá, ver as coisas, lógico, né? Uma viagem de estudo, não tinha nada demais fazer essa viagem. Mas o que aconteceu, né? Lá aconteceu algo com o Valdo Vieira e ele se desviou completamente não do lado moral, não isso, mas da relação com o Chico. Então, ele desejou, a partir do momento que ele esteve lá, eles estiveram com pessoas muito inteligentes, com cientistas, e ele resolveu se dedicar à ciência. E aí tem até uma fala dele, né, que ele disse assim que uma das razões pelas quais ele sairia dessa convivência estreita com Chico é que ele não suportava a humildade do Chico Xavier. Então, o Chico era humilde demais e as pessoas ofendiam o Chico e ele não suportava e ele achava, enfim, não achava isso certo. E ele, então, foi estudar, né? Então, ele cria uma outra filosofia de vida lá, né? Toda voltada para a ciência. E então o Chico fica só. E os que estavam mais próximos, né, dizem que o Chico chorava quase que lágrimas de sangue, né? A gente não tem noção, né? Porque era um grande amor, né? De amizade, né? Lógico. Mas, meu Deus, ele sentiu muito essa ausência. E aí, o peso, né? Ficou todo em cima dele, porque o Valdo falou que não ia escrever mais nada, não, que ele não queria mais ser carteiro dos espíritos. Ele falou isso. Mas esse livro, então, ainda, né? Eles estavam juntos. E então ele ajudava muito nessa. Porque, lógico, o médium ele tem que ter conhecimento também das coisas para ele poder absorver aquilo que vem do mundo espiritual. Então, ele tem que ter conhecimento assim, de ciência, essas coisas, para que ele possa interpretar aquilo que vem, né?
Então, uma vez, né, o Chico estava aguando uma horta e chegou um espírito, não sei qual, não vou lembrar agora, poeta, e aí ele falou assim que o Chico tinha que estudar mais, tinha que ler mais, estudar mais. Falei assim, Chico, porque assim, tem algumas coisas que eu quero te passar e o teu cérebro ainda não consegue decodificar. Às vezes eu falo uma coisa e você escreve outra. Que coisa isso, né? Eu acho isso tão fantástico. Então, vamos lá. Então, esse livro faz essa analogia entre os circuitos elétricos, a eletricidade e a mediunidade, e o nosso próprio corpo, né? O nosso corpo, ele é um campo eletromagnético, completamente, e cada vez mais a ciência vem falar. E como nós estudamos, né, na fenomenologia orgânica e psíquica da mediunidade, nós vimos o quanto o eletromagnetismo compõe o fenômeno mediúnico, né? Ele está presente em tudo, né? Então, vamos continuar aqui. Nós vimos nas nossas reuniões anteriores, né, que às vezes você chega perto de uma pessoa e você sente um choque, né, elétrico mesmo, é um choque mesmo. Ou às vezes nós é que damos o choque, às vezes tu vai acender uma lâmpada, a lâmpada queima. Então, toda essa questão da eletricidade. E por que é importante conhecer um pouco disso para nós entendermos muitas coisas que nos acontecem, não é? E também, ao saber disso, nós vamos nos precavendo com relação a algumas questões. Não é que a gente fala assim, não, estou carregada, né? Na Umbanda eles falam sessão de descarrego, né? Então, a reunião mediúnica, ela ajuda muito nisso, né? Teoricamente, né? Às vezes ela piora. Então, vamos lá. Analogia de circuitos, velocidade elétrica. Estudemos ainda alguns problemas primários da eletricidade para compreendermos com segurança os problemas do intercâmbio mediúnico. Veja, compreendermos com segurança, né? Ele está falando em segurança, porque realmente, às vezes, um pulso mediúnico, durante uma crise nervosa, por exemplo, um pulso mediúnico que te leve a ter um surto, né? A pessoa pode infartar, ela pode sobrecarregar o coração, uma carga elétrica tão potente que ela morre. Quantas pessoas que a gente vê que infartam após ter tido uma crise, né? Toda vez que nós nos perdemos o controle, gente, lembra lá da mediunidade? Uma das características, perda de controle. Perder o controle dentro do centro espírita, numa reunião mediúnica segura, né? Tá tudo certinho, porque ali é o local onde nós vamos ciclar essas energias elétricas, é onde nós vamos, e também, lógico, no trabalho do bem, né? Por isso tão importante as nossas relações com os filhos do Calvário, porque, gente, quando eu estou carregadíssima, que a coisa está bem difícil para mim, nada me descarrega mais, vamos usar a palavra assim, né, fio terra, do que eu conversar com aquelas mães no ICEAL, né, eu fico conversando com elas, e elas ficam contando, e elas ficam dando risada, e parece que elas não têm problema nenhum, e eu fico ali, mal elas sabem, o tanto que aquilo está sendo útil para mim, né, o quanto eu estou conseguindo ciclar a minha energia. Depois eu abraço, aí eu falo, vocês rezam para mim? Vocês têm rezado? A gente reza. Dona Márcia, fazia tempo que a gente não via. Quando eu viajo, então, que eu volto. Por quê? Porque é isso, né? Essas relações, nós ciclamos essa energia, né? As pessoas são os nossos para-raios, elas são nossos filtros,
não é? Então, ele vai dizendo assim, né? Estudemos ainda alguns problemas para compreendermos com segurança os problemas do intercâmbio mediúnico. Aqui ele está falando mais especificamente, porque ainda não se estudava a fenomenologia orgânica da mediunidade, considerando que haviam outras questões. Aqui ele está falando da reunião mediúnica mesmo, né? Está falando do intercâmbio. Sabemos que a velocidade na expansão dos impulsos elétricos é semelhante à da luz, ou 300 mil quilômetros por segundo. Nossa, a expansão de um impulso elétrico é igual à velocidade da luz. Claro, né? Porque a luz não deixa de... Fácil entender assim que, se estendermos um condutor de eletricidade, qual o fio de cobre, numa extensão de 300 mil quilômetros, e se numa das extremidades injetarmos certa quantidade de elétrons livres, 1 segundo após, a mesma quantidade de elétrons livres verterá da extremidade oposta. Que coisa fantástica saber isso, né? Que coisa, como que anda rápido. Por isso que quando a gente leva um choque, é muito rápido. Entretanto, devemos considerar que a velocidade dos elétrons depende dos recursos imanentes da pressão elétrica e da resistência elétrica do elemento condutor, como acontece à velocidade de uma corrente líquida, que depende da pressão aplicada e da resistência do encanamento. Tá certo? Continuidade das correntes. Aqui eu fico pensando na questão do passe magnético. Muito se fala, gente, sobre passe magnético. Mas vamos parar para pensar, que nós estamos pensando, tá? Tem livro que ensina da passe, o povo faz curso de passe, você não pode ir no centro espírita da passe, não fez o curso. Aí pega diploma, curso de passe, né? Mas ninguém sabe como que ocorre essa transferência de energia. É uma coisa tão rápida, é algo assim tão que nós não temos noção. Porque nós estamos lidando com essas energias aqui, ó, energias eletromagnéticas. Então, deve ser algo assim. Mas então o que dá passe, né? O que os espíritos orientam, né? Existem várias questões aí que envolvem, por exemplo, você colocar, aí vai para a sala de passe, é o ideal mesmo que tenha, né? Melhor coisa é quando se tiver mesmo. Por quê? Porque você coloca o paciente numa posição receptiva, não é? E quem está também ali transmitindo a energia, ele também tem condição de se equilibrar. Então, o que nós... Mas, muito provavelmente, quando você entra no centro espírita e senta ali, os espíritos transmissores de energia, eles já estão ali transmitindo o passe de uma forma que eu fico imaginando que é uma corrente elétrica que passa, sabe? Muito rápido. É algo assim que nós não temos nem como mensurar. Então, aí tudo aquilo que nós pensamos, aí, lógico, você, no passe, você também vai transmitir fluidos do médium, né? Às vezes, fluidos animalizados, fluidos curadores, né? Vai fazer isso, muitas coisas. Mas, realmente, a essência do
passe magnético, nós não conhecemos. Não está escrito nas obras. Pode ler. Quem quiser vai ler. Eu nunca vi nada explicando assim, né? Isso, aquilo outro. O que nós vamos aprendendo? O centro coronário, né? Ele é um centro de força que ele capta energia. Ele é o único que capta energia do meio e a energia que vem. Então, faz sentido que você, né, imponha as suas mãos sobre a cabeça da pessoa. Faz sentido. O coronário absorve, né? Os outros centros de força, eles sugam a energia do corpo para fazer uma ciclagem delas, devolver ao coronário para que essas energias elas sigam já depuradas para o perispírito, ou não, né? Ou elas, se elas não estiverem depuradas, elas vão permanecer ali nos plexos nervosos, né? Que tem um plexo aqui, né? E aqui tem um centro de força, eles são conectados. Então, a energia vem, ela foi absorvida pelo coronário, ela passou pelo filtro do corpo, ela tem que ser depurada pelo corpo, e aí o centro de força absorve essa energia, leva para o coronário, né? E ali ela é distribuída, ou ela retorna para o corpo, né? Já como uma energia curadora, ou ela vai, ou se há uma experiência de conhecimento, ela vai ficar armazenada daí, né? Lá no perispírito, porque ela não precisa mais ser depurada, mas se ela ainda precisa, ela vai permanecer nesse ciclo ali no corpo, né? Mas, então, aí faz sentido, você coloca a mão, mas excesso de movimentos, eles não fazem muito sentido. Às vezes, se diz que você, ao fazer assim, né, assim, você está, de certa maneira, pegando aqueles fluidos, aquela nuvem que está em torno da pessoa, e você está, vamos assim, dispersando fluidos ruins e negativos, né? Pode ser, faz algum sentido também, mas, enfim, né? Continuidade de correntes. Compara-se vulgarmente a circulação da corrente elétrica num circuito fechado, na base do gerador e dos recursos que encerram a aparelhagem utilizada, ao curso da água em determinado setor de canalização. Então, nós vimos, né, essa questão aqui da geração, né, compara-se a circulação da corrente elétrica no circuito fechado, na base do gerador e dos recursos que encerra a aparelhagem utilizada, ao curso da água em determinado... Então, a água num cano, né? Evidentemente que, dependendo da pressão que está, ela vai mais rapidamente. Então, é assim que a corrente elétrica no circuito fechado, é assim que ela funciona. Eliseu fala, graças a Deus veio ajudar. Você só tem que desligar O quê? ligar o som. Fala, o que está falando aí que eu É não o entendi? seguinte, você está falando, né? A corrente é uma força, a tensão é outra. Tensão é a quantidade de, por exemplo, é 110, é 220, é 10, 12, 24 volts, chama tensão. Corrente é a quantidade dessa tensão circulando. É como, por que ele citou a água aí? O volume da água dentro do cano é o fluxo, é o volume, seria como se fosse a quantidade, né? No caso da corrente elétrica é ampere. No caso da água é volume, é fluxo, né? Então, a vazão do cano, 3/4, vamos supor, é de tantos litros por minuto. Por mais água que você põe no cano, ele só vai passar tantos litros por minuto, cada capacidade do cano.
né? Agora, a água é água, tanto faz uma gota como 1 metro de água, é água. A tensão elétrica é a mesma coisa. Tanto faz 1 volt a 110 como 220 volts, entendeu? A 110. O Só que que é vai uma corrente mudar. elétrica num circuito fechado? O que é um circuito fechado, corrente elétrica? Fechado, por exemplo, você sai de um ponto e volta no mesmo ponto. Ah, ficar rodando, né? Isso. Ponto A para ponto B, certo? Então, você sai do ponto A, vai para o ponto B, sai do ponto B, vem para o ponto A. Você entendeu? Fica Entendi, circulando a corrente ali, fechado. Ela não descarrega. Por entendi. exemplo, o circuito Seria, aberto, ela então, vem pelo condutor, ela passa pelo atador, no caso, uma lâmpada. Ela vem pelo condutor, ela acende a lâmpada e sai pelo neutro da lâmpada e descarrega no terra. Entendeu? Então, certo. se você não tiver essa ligação do terra, a lâmpada não acende. Ela tem que Se passar para nós, poder. então, se nós não tivermos, então, um fio terra, nós vamos ficar com essa energia. Sim. Então, a energia, por exemplo, quando você falou da pessoa passar a mão assim, você sabe que se você esfregar a mão no corpo, você gera uma energia estática, né? Chama energia estática. E ela fica ali. Ela só desaparece porque ela corre pelo teu corpo, sai pelos pés, ou você põe a mão em outro lugar, ela sai de você. Tá? Entendi. É que nem o avião. Quando o avião chega no aeroporto, a primeira coisa que eles fazem é ligar um cabo na fuselagem do avião, porque o avião, quando ele está vindo, voando, ele está a tantas velocidades por minuto. Então, ele se carrega de energia eletrostática. Quando ele pousa, ele está carregado de energia, a fuselagem. Então, eles têm que descarregar isso, porque senão pode explodir combustível, pode dar um choque na pessoa, na hora que vai descer do avião, E daí entendeu? é tão importante, né, assim, por exemplo, a reunião mediúnica, especialmente porque o médium, ele vai ter um fluxo maior dessa energia, com certeza, né? Porque ele tem muito mais terminais nervosos e ele absorve muito mais, né? É, A glândula então, por pineal exemplo, dele tem mais cristais de apatita, então aquela energia fica eu ali. acredito que o médium recebe uma quantidade X de energia. Aí, quando ele põe no teu coronário assim, as mãos, o teu coronário seria como transformador, ele rebaixa essa energia na quantidade para cada princípio do teu corpo que precisa da energia. Então, mas eu estou falando também na reunião mediúnica, né? Por exemplo, hoje no centro espírita é muito difícil você conseguir participar da reunião mediúnica. Eu não sei por que as pessoas fazem isso, porque assim, tipo, isso é um absurdo, sabe? Porque, gente, onde que você vai, não trabalhar essas questões, né? Se não no grupo mediúnico, onde você vai poder ter toda uma possibilidade. Então, aqueles que já estão na reunião mediúnica, eles estão de boa lá, mas aí eles geram tanta regra, né, para a pessoa participar da reunião mediúnica, e a reunião mediúnica ela só possibilita mesmo isso, né, que ocorra essa, vamos dizer assim, que saia desse circuito fechado. Por exemplo, os espíritos, isso que faz com o avião, né, os espíritos fazem conosco, né, eles vão absorvendo aqui todo aquele fluido magnético que contém, né, vamos dizer assim, as forças anímicas que só o encarnado tem. Porque o que ocorre, né? Nós absorvemos uma energia pelo coronário, ele vem para que essa energia possa ir ser arquivada como uma experiência verdadeira lá no perispírito, e depois fazer parte do nosso patrimônio, ela tem que estar depurada, né? Senão, ela fica fazendo esse circuito fechado, entendeu? Ela não sai. E aí a pessoa chega um momento que a pessoa vai enlouquecendo, ela vai adoecendo, né? Então, se a energia dela não cicla do jeito correto, o
que vai acontecer, né? Ela vai fazer pedra, né? Como que o organismo faz para proteger a pessoa, né? Então, ele transforma aquilo em pedra, pedra no rim, pedra na vesícula, calo, gordura, né? A pessoa começa a engordar. Então, crises de asma, crise de bronquite, catarro, que são formas que o corpo vai encontrando para, vamos dizer assim, que aquela energia não vá para regiões do sistema límbico, por exemplo, porque quando começa a ir para lá, a pessoa começa a entrar em depressão, começa a enlouquecer, né? Então, você participar de grupos mediúnicos, ainda que fosse muito simples, logo que chega, a pessoa não está bem, se ela não vai, teríamos que ter na casa espírita pessoas que tivessem esse entendimento para dar atenção ao médium que chega, né? Para que ele possa descarregar mesmo a corrente elétrica dele ali, né? Porque senão ele vai fazer isso em casa, ele vai fazer na fila do banco, ele vai ter crises convulsivas, ele vai ter tantos problemas, não é? E por quê? Porque foi no centro espírita e tem que fazer um curso de 2 anos. Depois tu fez o curso, tu ainda não está bom o suficiente. Por quê? Porque alguém, o dirigente, mas aquele dirigente, ele está na reunião mediúnica. Ele está de boa lá. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu penso muito agora antes de viajar, porque quando eu viajo, eu tenho problema, não consigo ir na reunião mediúnica. Não deixa, você chega no centro espírita, conta a sua história, que você participa, é médium, desde que nasceu, já nasceu médium, tem 50 anos de espiritismo, não adianta, eles fingem que não estão entendendo o que você está falando. O que a federação faz sobre isso? Nada? Não, isso aí, sabe, eu não vou entrar nesse mérito, né? As pessoas precisam estudar o espiritismo. Isso aí é do centro espírita, a federação não tem nada a ver com isso, não. Isso aí é o centro espírita, são as pessoas que estão lá, sabe? Eu sei, mas o centro pode fazer vários grupos mediúnicos, não precisa ser só um, né? Nossa, com certeza, a pessoa está chegando, entendeu? Mas não, aí para você tem que fazer o curso, não sei o quê, sabe? E porque tratam a mediunidade como algo sobrenatural, a verdade é essa. Mas gente, o pessoal acha que o médium ele tem que receber uma coroa de louro, né? E a mediunidade é um compromisso. Então, a pessoa onde vai, qualquer cidade que ela vai, ela carrega esse compromisso, não é? E as casas espíritas hoje, aqui em Três Marias, é um exemplo, eu conheço outras também assim. Estão muito elitizadas. Então, os coordenadores da reunião têm muito conhecimento e os filhos do Calvário só escutam. Eles não dão oportunidade. Aí, se bobear, tu vai no centro espírita, você carrega mais ainda. Mais ainda. Mas a pessoa vai na reunião no centro espírita, fala assim, mas eu não gostei, eu não fiquei bem. A pessoa não volta. Não volta. Eu acredito, por isso que prolifera as igrejas evangélicas, porque... com certeza, na igreja evangélica, a pessoa chega lá, você viu como que é? Eles cantam, jogam no chão. Gente, o que é aquilo? Aquilo, lógico que aquilo poderia estar direcionado de outra maneira, mas ela sai aliviada. Aí tu vai no centro espírita, não, você tem que estudar, não sei o quê, Deus, presta mortalidade da alma, aí fica os pregadores, né, lá, cheios de, vamos dizer assim, enfim, né, mas tá bom, né, gente? Vida, né? Aqui tem as 2 igrejas evangélicas dentro desse sistema. Acolhem essas pessoas que são muito sobrecarregadas. Elas caem, eles vão chamar que falem línguas, eles vão dizer que é o demônio, eles vão dizer qualquer coisa, mas não interessa. O que importa é que elas conseguem descarregar. Pronto, vamos falar a palavra correta, porque isso a corrente mental, ela é uma corrente elétrica. Sim. Aí a pessoa se carrega e ela fica boa. Ela fica equilibrada. A igreja católica, ela criou os carismáticos, não é? Carismáticos. Os carismáticos.
Assim, né? Eu fico olhando, né? Fico vendo, mas fazer o quê, né? Não tem como. As pessoas se tornaram donos. Por isso, assim, que eu assim, às vezes eu falo, às vezes estou num grupo, eu falo alguma coisa, porque o Espiritismo, ninguém é dono do Espiritismo. Ninguém é dono dessa doutrina maravilhosa. Você fundou um centro espírita, botou uma placa, centro espírita. Você não é dono mais daquilo, você não pode achar que você é dono. Claro que nós não vamos aí. Mas aí a pessoa fala assim: não, a gente não sabe se a pessoa tem algum problema mental, não sei o quê. Tá, mas se ela tiver, será que esse grupo não tem condições de dar conta daquela pessoa, né? Será que não tem condições? Né? Aí, por isso que ocorre tragédias dentro do centro espírita. Porque a pessoa está tão carregada, aí depois fala assim, nossa, fulano, não vou nem falar, né? Mas aconteceu uma tragédia, aconteceu isso, aquilo outro, né? Fulano infartou, fulano não sei o quê, fulano morreu de uma forma esquisita. O que foi isso, gente? Se não o centro espírita que falhou. Aí a pessoa fala assim, não, isso aí estava escrito que ia acontecer, porque na vida passada, não sei o que será. Pensando. Mas, gente, nós passamos da nossa hora. Vamos meditar nisso, né? Vamos meditar. Eliseu Roberto, já que você está aí e nos ajudou, você está aí com o microfone ligado, você pode fazer oração para nós? Posso, sim. Bonitinho da mamãe. Então faz. Queridos irmãos, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, ao nosso irmão maior Jesus Cristo, nosso amigo fiel de todas as horas. Jesus, nosso irmão maior, está agradecido, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de estar estudando esses textos, Senhor, alimentando o nosso conhecimento sobre a doutrina. Agradecer por todas as bênçãos, Senhor, que temos todos os dias e a todos os momentos de nossa existência. Aos amigos que temos, aos nossos irmãos, todos fazem parte da nossa jornada terrena. Pacienta os corações, Senhor. Ajude-nos a socorrer aqueles que estão em estado de necessidade urgente. Que possamos, Senhor, ser instrumento da vossa paz. Podemos estar nos momentos certos, com as pessoas certas, auxiliando aqueles que mais necessitam. Só temos gratidão, Senhor, pela nossa vida, pela nossa evolução. Agradecer aos amigos que estão presentes, os que não estão, e rogar a Ti, Senhor, que abençoe a todos. Abençoe o nosso planeta Terra. O Senhor sabe muito bem, Senhor, tudo que está acontecendo. Eu acho que as leis de Deus nos mostram o porquê dessas coisas. Fique conosco, Senhor. Cuide de nossos caminhos, para que não nos desviamos das suas leis, do seu amor. Muito agradecido a todos, e a Ti, ó Mestre, e ao nosso Pai Celestial. Que assim seja, graças a Deus. Seja,